A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar. Caminhando por todos os mineiros e mineiras. Pessoal, nós estamos começando aqui hoje o nosso podcast Voz Ativa. Vamos ter toda semana um encontro como esse. Eu vou fazer desse espaço, vou tentar um espaço de debate, de reflexão sobre as grandes questões do Brasil, de Minas Gerais. E vamos estar juntos semanalmente e vou tentar limitar o nosso tempo aqui a mais ou menos 30 minutos, para não ser aquela coisa interminável que depois quem está nos acompanhando não consegue ir até o final. Hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, meu amigo de longa data, um jornalista amplamente conhecido, com uma trajetória de êxito na imprensa brasileira. Florestan Fernandes Júnior, querido amigo, me deu o privilégio de vir aqui conversar conosco um pouco sobre o Brasil. E eu queria começar, Florestan, mencionando o nome do nosso podcast, que você conhece bem, o Voz Ativa. Voz Ativa foi o programa que o Florestan, do qual o Florestan foi âncora e apresentador na TV Minas, no nosso mandato de governador, também com grande êxito. Infelizmente foi interrompido pelo governador atual. Mas o Voz Ativa é um trecho da música Roda Viva, do Chico Buarque, não é? Aquele trecho que diz: a gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar. E essa era uma música da resistência. Florestan e eu somos da mesma geração. Lutamos contra a ditadura, fomos resistentes, cada um a seu modo, naqueles anos de chumbo da ditadura militar no Brasil. E essa era uma música importante da resistência democrática. Agora, Florestan, me surpreende ver o seguinte: como é que a memória coletiva no Brasil é curta, né? Nós temos menos de 40 anos que a ditadura acabou, redemocratizamos o país, e agora você vê parcelas da opinião pública querendo a volta da ditadura. E o pior, temos um presidente que tece loas à ditadura toda vez que fala e tem como grande ídolo um torturador, né, já condenado, reconhecido como tal. Diz que fez até marechal, deu o cargo, o posto, a patente de marechal, que nem existia mais no Exército Brasileiro, a esse torturador. Então vejo isso com muita preocupação. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Eu queria dizer da minha alegria de estar aqui com você, governador. Vou te chamar de governador porque foi o último cargo político que você teve. Verdade. Né? Foi um político, né, que fez uma história brilhante na política, né? O Fernando foi ministro também, foi prefeito de BH, né? E sempre foi visto com muito carinho pelos jornalistas. Quando o Fernando me convidou, né, ou conversou comigo, nem me convidou, ele perguntou se eu teria condições de apresentar o Voz Ativa, né, aqui na Rede Minas. Eu falei para ele que eu topava fazer, porque eu já tinha trabalhado na TV Cultura, já tinha apresentado o Roda Viva lá em São Paulo. Eu tenho uma carreira longa, né, na TV, fui da Globo, da Manchete, da Rede TV, enfim, de várias emissoras. E eu só coloquei uma questão para ele, que foi: eu topo, mas toda a parte editorial, a parte de produção, de nomes, fica por conta da produção do programa. Né? E ele falou: Florestan, não vai ter interferência nenhuma do governo, você vai ter total liberdade, né? E para isso a gente acertou então com o jornal El País, que é um grande jornal espanhol, né? Que fez a produção, ou seja, era uma coprodução com o El País, e foi um programa que marcou época, durou um ano, mas um programa bem feito e que me deu muita felicidade de poder fazer, porque eu não tive pressão política nenhuma, absolutamente nenhuma. E eu lamento que o Zema, quando assume o governo, acabe com o programa, né? O Voz Ativa poderia estar aí, né? Talvez com outro âncora, não sei, mas estaria aí cumprindo a função de levar a informação com qualidade, aprofundar os temas, que era essa a intenção do programa. Enfim, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado na Rede Minas, profissionais de altíssima competência, e tenho uma boa lembrança, talvez uma das melhores do meu currículo como jornalista. E queria dizer que até essa música, né, a música do Chico Buarque, o Roda Viva,
né, que era o tema do programa Roda Viva lá de São Paulo, foi retirado do Roda Viva lá, que ficou um programa muito chapa branca, e foi entregue para a Rede Minas utilizar, inclusive o trecho da música, quando ele falava a gente precisa ter voz ativa, era de uma música do Chico, Chico Buarque cantando, e ele que liberou para a gente utilizar. Agora, passados, né, 4 anos, né, desde que o Fernando saiu do governo de Minas, a gente está vivendo uma realidade bem diferente, né? Porque se a gente respirava um pouco de democracia naquela época, né? Se ainda era possível fazer jornalismo de qualidade, respeitando o cidadão, hoje isso ficou praticamente impossível com a quantidade de fake news que o país foi obrigado a conviver, né? A extrema-direita no Brasil, como no mundo todo, porque é um projeto mundial, né? Ela utiliza a mentira e faz da mentira, né, a grande alavanca para destruir as instituições, para destruir a democracia, e é isso que nós estamos vivendo no Brasil, desde que tiraram a ex-presidente Dilma da presidência, né, sem crime de responsabilidade. Foi uma armação, né, uma armação que começa com a Lava Jato, né, era um projeto já feito para culminar com o impeachment dela, e eu lembro aqui que tem alguns porta-vozes desse golpe contra Dilma, e um deles é um dos principais articulistas de um grande jornal do Rio de Janeiro. Antes da Dilma ganhar, ele já falava, ela não pode ganhar, se ganhar não pode assumir, e se assumir tem que ser afastada. É o mesmo discurso do Lacerda, do Carlos Lacerda, aquele personagem fúnebre da política brasileira, nas vésperas da posse de Juscelino Kubitschek. Exatamente. E depois no pré-64. Né? Isso. Eu acho, concordo inteiramente com você, Florestan. Agora, acho que nós estamos vivendo um momento gravíssimo de risco democrático. Né? Você não vê vamos dizer assim, esse agravamento do quadro político nesses últimos, depois de um certo tempo, quer dizer, com o atual presidente mostrando toda a sua desfaçateza, o seu desprezo pela democracia, a absurda insensibilidade social desse governo, né? Uma pandemia que matou 650 mil brasileiros, acho que mais já, e sem nenhuma comoção por parte do governo, especialmente do presidente. Mas eu acho que o risco maior agora é realmente para a democracia. Né? Nós estamos numa encruzilhada fatal, eu diria. Eu acho o seguinte, eu acho que tudo isso foi planejado, né? E foi planejado com pessoas de dentro do país, inclusive alguns generais, né? Mas tudo, acho que traçado dentro de um projeto do Trump e do Bannon, né, nos Estados Unidos, e que deu certo em outros países, né? Na Hungria, a própria Rússia, né, utilizou e vem utilizando métodos parecidos, né, antidemocráticos, de perseguição a jornalistas. E aqui no Brasil, o Bolsonaro acaba sendo hoje o grande referencial dessa extrema-direita, que a gente pode até dizer que beira o nazismo, né, porque tamanha a facilidade com que eles até homenageiam ditadores, torturadores, né, e até mesmo o Adolf Hitler, né? A gente não se cansa de ver, né, pessoas ligadas a esse governo fazendo essas homenagens, né? Gestos, símbolos, né? Mas não é só a simbologia. Eu acho, mais do que isso até, viu, Florestan? Eu acho que nós estamos vivendo um momento de risco grave de golpe de Estado. Né? Que eu acho, viu, governador, que o golpe já foi dado. O golpe foi dado quando tiraram a Dilma e prenderam o Lula. Ele continua, né? Ele está em andamento. Está em andamento. Né? E cabe a nós, da sociedade, estar unido para impedir que eles tenham sucesso nesse projeto. Porque você já imaginou viver num país que vai se transformar numa verdadeira dinastia de pai para filho? Ou seja, depois do pai vem o 01,
depois vem o 02, Já está depois até vem o 03. numerado, né? É. Já está até numerado. Então, né? assim, nem sei o que esses generais vão fazer tendo que servir a família, a dinastia que está aí no poder, né? Você vê até que um dos filhos, que é vereador, não trabalha lá no Rio de Janeiro. Aliás, eles não trabalham, né? Nenhum deles, né? Não é costume deles trabalharem. Todos foram para a política e fizeram da política um grande negócio. Todos eles. Todos os filhos e o próprio Bolsonaro. E ele ensinou os filhos como se dar bem na política, né? E agora os filhos estão contribuindo, utilizando a inteligência que um deles tem na utilização dessas novas tecnologias, né? A maneira como você pode confundir e criar um mundo paralelo, porque é disso que se trata. Nós vivemos hoje num país dividido não só pelo ódio, né, mas por pessoas que estão totalmente iludidas, né, e vendo uma situação que não existe, né? Então, você vê que nessa crise toda de mentiras, que desacredita os poderes, desacredita a justiça, que é um pilar importante da nossa república, desacredita a política, né? E depois desacredita a imprensa, né? Que com todos os seus defeitos é muito importante que seja livre, que possa trabalhar mostrando o que está acontecendo de fato com o país. Nós estamos enfrentando hoje, além desse perigo, desse risco, desse golpe programado, porque lembra muito o Trump, só que vai ser muito pior, porque ele triplicou o número de armas na mão dos civis. E então a gente pode imaginar o que isso vai representar nesse ano de eleição, um ano tenso, né? Ele tem hoje, né, condições de embaralhar o próprio sistema eleitoral. Ele está colocando em xeque o sistema eleitoral. E o sistema que elegeu ele e a família dele, a vida toda. Vários mandatos, né? E agora coloca em xeque. Eu acho que isso faz parte do golpe em andamento, como você mencionou aí, né? Já começou lá atrás, continua em andamento e agora eles vão dar um passo mais decisivo, que é esse de questionar o sistema eleitoral, preparando provavelmente para questionar as próprias eleições. Se for possível, até evitá-las, adiá-las, porque ele sabe que vai perder. O voto popular não será dele, é o que as pesquisas estão mostrando. Eu sempre digo para os meus companheiros aqui, Florestan, que o processo no Brasil tem 4 etapas. Primeiro, garantir as eleições. Depois, ganhar as eleições. Vai ser uma campanha duríssima, porque vai ser recheada de fake news, de calúnias, de infâmias, como nós vimos das outras vezes em que Bolsonaro disputou a eleição. Então, primeiro garantir que tem eleição, depois ganhar as eleições. Depois tomar posse. O sujeito acha, não, mas quem ganha toma posse. Não, é tão simples assim, não. Se a diferença de votos não for muito significativa, eles vão tentar melar o resultado, vão tentar criar um clima para impedir a posse. Já fizeram isso outras vezes na história do Brasil. Eu mencionei aqui a campanha do Lacerda contra Juscelino, nos idos de 1955, 56, que quase teve êxito. Só não teve porque naquela época nós tínhamos uma forte corrente democrática e nacionalista no Exército Brasileiro, liderada pelo Marechal Lott, e que impediu e teve que botar tropa na rua para que o Juscelino tomasse posse. Então, ter eleições, ganhar as eleições, tomar posse e depois governar, né? Que tem gente que diz que é muito difícil, como é que vai governar com o Centrão? Eu não temo isso, não. Eu acho que governar, o Lula sabe muito bem, o fez muito bem, demonstrou em 2 mandatos que é competente para governar dentro do quadro democrático, com as forças políticas que existem, aquelas que o povo eleger e vão estar no Congresso. Ele sabe conduzir isso muito bem. Não precisa mudar o sistema, não precisa inventar semipresidencialismo, parlamentarismo, o que for. O Lula sabe dar conta disso e dará. O problema é chegar lá, né? Nós estamos vivendo esse momento grave de ameaça democrática, de ameaça às instituições. Você falou muito bem. Ele começa questionando o judiciário, questiona as forças políticas, questiona o parlamento. E acabou cooptando, né? Cooptou um pedaço do parlamento, enfrenta a imprensa, por ele não teria imprensa livre. Não, e agride jornalista o tempo todo, principalmente as mulheres. Exatamente. E daí para frente a coisa vai evoluindo de maneira que nós chegamos a um ponto que não é possível
Não é possível hoje o cidadão brasileiro dormir tranquilo pensando, não, em outubro tudo isso vai mudar porque nós vamos eleger o Lula. Não, para chegar lá nós temos um longo período, um longo trajeto e muita luta pela frente, né? Isso eu acredito que nós vamos ter que enfrentar. Agora, de qualquer maneira, Florestan, eu acho que a gente precisa pensar já um passo adiante, esse modelo que o Bolsonaro está tentando implantar no Brasil, essa coisa de dizer, o comunismo vai voltar, mas que comunismo? Que história é essa de comunismo? Isso não existe em lugar nenhum do mundo, como se o Lula fosse comunista ou algo semelhante, né? O Geraldo Alckmin, né? Exatamente. E aí que eu queria chegar. Como é que você vê esse movimento? Porque o Lula falou aqui em Belo Horizonte essa semana, e falou de maneira muito enfática, eu não sou candidato de um partido, eu sou candidato de um movimento democrático, de um movimento de recuperação do país, e é por isso que o Alckmin, que foi nosso adversário muitos anos, está comigo na chapa. Achei um gesto também muito significativo do Geraldo Alckmin aceitar e vir para o combate democrático de forma tão aberta, tão destemida, né? Eu acho que lembra um pouco, né, governador, aquele momento que a gente viveu do fim da ditadura, porque as pessoas também não sabem, muitas não sabem e outras esqueceram, que a ditadura termina quando há uma crise econômica profunda, uma inflação de 2 dígitos, beirando os 3 dígitos, né, desemprego, saques em supermercado, era uma crise. Eles devolveram o poder aos civis num quadro muito ruim, com uma dívida externa monstruosa, impagável, né, o Brasil ficava de joelhos ao FMI. Me lembra muito todo aquele movimento da anistia e depois das diretas já, né, onde vários partidos estiveram juntos no palanque, né, defendendo a emenda das diretas já, que não passou no Congresso, porque o tal do Centrão já existia lá, mas não com esse nome, mas ele é preservado e continua atuando dentro do Congresso. A emenda é derrotada, e aí surge o nome do Tancredo Neves, que era governador aqui de Minas, numa composição política ampla, né, que permitiu, naquele momento, o Brasil retomar as rédeas do seu país e do seu caminho, né? Os civis voltam a ter o poder de eleger, de colocar alguém e tirar dos governos. Não, né? E depois fazer a nova Constituição, né, em 88. Que é o principal de tudo, que foi a nova Constituição. Que garante os direitos que nós temos hoje e que estão sendo ameaçados. Estão sendo destruídos. Nesse momento, a gente vive o drama, né, de ver a situação dos aposentados depois da reforma da Previdência. Né? A questão dos direitos trabalhistas, que foram praticamente varridos. Né? Então, assim, é uma situação grave. Florestan, veja o que estão fazendo com a cultura no Brasil. É um escândalo. Eles acabaram com todos os mecanismos de incentivo cultural, dizendo que aquilo era projeto de esquerda ou era coisa de comunista. É uma coisa absurda. Eu tenho notícias que quando pegou fogo na Cinemateca Brasileira, aquele arquivo da Cinemateca, aquilo foi comemorado dentro do Ministério da Cultura. Quando você vê quem é o ministro da Cultura, você até acredita. Foi comemorado, dizendo, tem que queimar mesmo, porque isso tudo é aparelho da esquerda. O cinema novo é uma invenção da esquerda. Quer dizer, nós estamos vivendo um retrocesso na educação, na cultura, nos direitos sociais de maneira geral. A rede de proteção social que foi criada, organizada, começou antes, nos governos do PSDB, no governo de Fernando Henrique, né, graças à dona Ruth, saudosa dona Ruth, que criou a primeira versão do que viria a ser depois o projeto do Bolsa Família, e foi aí esse sim criado pelo Lula, ampliado pela Dilma. Tudo isso foi posto fora. Você pega as matrículas no Enem, caíram para menos da metade do que era na nossa época. O FIES praticamente acabou, o ProUni. Enfim, é um retrocesso, é uma coisa deliberada, como você falou. Esse presidente tem um projeto de destruição do país. E ele falou isso quando ele tomou posse. Nós vamos ter que destruir muita coisa para depois construir de novo. Quer dizer, não é possível, o país não aguenta 4 anos mais desse tipo de política, desse tipo de ação pública deliberadamente contra o povo, contra a população. Agora saiu o IPCA, ontem eu acho, do mês de abril.
É o mais alto índice desde 1996. A inflação está comendo o poder aquisitivo do trabalhador, do servidor público, da classe média, está destruindo o país. E eles lá inertes assistindo isso tudo, como se não fosse com eles, né? Então, eu tenho a impressão, viu, governador, que lá atrás, né, quando vem a Revolução Russa, né, em 17, sim. e ali o mundo se dividiu, principalmente, né, no fim da Segunda Guerra, né, quando os dois blocos ficam muito claros, né, você tem o bloco soviético e o bloco capitalista, né, ligado aos norte-americanos, que a proposta do socialismo, né, era a proposta do bem-estar social. O que os países capitalistas fazem? Correm atrás e criam um estado de bem-estar social, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Né? Então, eles criam as leis trabalhistas, criam o salário-desemprego. A própria saúde pública, a saúde pública. Que é incrementada nessa época, nessa linha. Então, você tem que combater o socialismo reproduzindo aquilo que ele tem de bom, de melhor. Né? E dando, às vezes, em alguns países, uma situação de vida melhor para o trabalhador do que em alguns países do leste europeu. A impressão que me dá é que, com o fim do bloco socialista, o capitalismo agora fala, olha, nós temos que liquidar aquilo que nós demos lá atrás, né, que é o estado de bem-estar social. Eles não têm que ter direito a nada. Exatamente. Tem que voltar ao que era, né, no século XIX. Ou seja, não ter lei trabalhista, não ter direito à saúde, não ter direito à educação, não ter direito à cultura. Liberdade. E aí, esse presidente atual do Brasil repete isso como um macaco amestrado. Liberdade, tem que ter liberdade para botar arma na mão do povo, liberdade para o patrão explorar o trabalhador, liberdade para não ter saúde pública, você poder escolher o médico que você vai, mas tem que pagar. Enfim, é dessa liberdade que o Bolsonaro está falando, que as pessoas não se iludam. A liberdade que ele está falando é a liberdade do trabalhador ser explorado. Por ele voltava a ter escravidão. Aliás, o governador de Minas, não sei se você sabe, compartilha dessa tese. Há pouco tempo ele deu uma entrevista no interior do estado dizendo que vai atrair muitas empresas para Minas Gerais, especialmente para o Vale do Jequitinhonha, porque lá o povo se conforma em ganhar pouco. E disse isso literalmente, falou, você contrata uma doméstica por R$300, com um desprezo tão abjeto. E sem pagar os direitos trabalhistas, porque eles olha, acabaram com os direitos. Eu não acreditei quando eu vi, falei, não é possível, isso deve ser fake, deve ser uma montagem. Não é não, é verdade. E ele pensa assim mesmo. Ele e um bando de empresários que o sustentam hoje no governo do estado de Minas Gerais. É uma tristeza para nós, é uma infelicidade grande, mas estão de acordo com o pensamento disso, exatamente como você falou, que nós economistas classificamos como neoliberalismo. Né? O que é o neoliberalismo? É destruir os direitos sociais, passar o trator nos direitos, não só dos trabalhadores assalariados, não, dos autônomos também. O que está sendo feito hoje no Brasil, quer dizer, você gerar centenas, milhares de empregos sem nenhuma garantia desses rapazes, às vezes pais de família, estão na rua dia e noite aí, em cima das motocicletas, fazendo entrega. Você não tem nenhum direito. O dia que um sujeito desse cai e machuca, fica impossibilitado, ele não tem a quem recorrer. O que o salva é que tem o SUS. Não tivesse isso, ele não tem direito a nada, porque é considerado um autônomo. Aliás, o termo chique é chamá-lo de empreendedor. Entendeu? Então, assim, é de um cinismo, é de uma crueldade com o povo que está sendo feito no Brasil, por esse presidente, e aqui em Minas, pelo atual governador, que me revolta, sinceramente, me revolta. Nós que somos, podemos dizer isso sem nenhum constrangimento, nós somos da velha guarda, a velha e boa guarda que lutou pela democracia, pelos direitos sociais, nós temos todo o direito de ficar indignados. Eu estou tão indignado, Florestan, que eu até aceitei o desafio que me foi colocado e a convocação que o presidente Lula me fez para ser pré-candidato a deputado federal. Eu nunca fui candidato parlamentar, eu sempre fui prefeito, fui governador, fui ministro de Estado, fui candidato a senador uma vez, mas nunca tinha sido candidato a deputado. Mas agora eu estou disposto a ir para essa luta, para ajudar o presidente Lula nessa tarefa de, como ele disse, nesse movimento de reconstruir o Brasil. E me sinto muito confortável na companhia do Geraldo Alckmin, que é um tucano, um PSDBista de origem, mas que
de maneira muito franca, muito honesta e muito leal, reconhece que agora nós temos que estar todos juntos nessa tarefa. Enfrentar essa... Ele é de um grupo, né, da social-democracia brasileira. Sim. Do Montoro, do Mário Covas, né, e ele sabe, né, a importância que tem a preservação da democracia no Brasil. E ele sabe que é um momento de todos estarem unidos em defesa da democracia, né, e contra isso que está estabelecido no país, porque você bem disse agora há pouco, que a população hoje não só perdeu os direitos, como está sendo explorada, né? E não é uma exploração qualquer, é uma exploração que retoma os piores momentos da história do Brasil. Exatamente. Né? E para piorar a situação, nós temos uma inflação fora de controle, que está penalizando Totalmente. a vida de todos nesse país, né? E que certamente... não deixa a menor condição para o Bolsonaro ser reeleito, porque está pesando no bolso, inclusive, de antigos apoiadores dele. Eu espero que isso seja, digamos assim, o definidor, né, dessa decisão de voto que o eleitor vai tomar agora em outubro. Porque, de fato, é incompatível com a sociedade brasileira sustentar por mais tempo um governo tão claramente antipopular, tão claramente antinacional, não tem nenhum compromisso com a soberania do Brasil. É impressionante isso, Florestan. Eu fico chocado de ver como que esse governo, a desfaçatez com que eles lidam com esses temas, né? Essa questão da privatização. E agora voltou, trocaram aí o ministro de Minas e Energia, colocaram lá um camarada que diz abertamente, não, eu quero privatizar a Petrobras, mas privatizar para quê? Privatizar uma empresa que funciona, que dá lucro, num setor estratégico da economia brasileira. Como a energia também, né? Como a Eletrobras, quer dizer, é um descalabro que está sendo feito. Isso tem que ser impedido. E só será impedido com um movimento muito amplo, como você falou, muito forte, muito consolidado, que está ganhando força e está tipificado, está construído na candidatura do presidente Lula. Então, com todo o respeito que eu tenho pelos demais candidatos, você também tem a chamada terceira via, né? Mas não é esse o pedido, não é essa a demanda, não é essa a tarefa que a nação brasileira precisa agora. Não é. Agora nós temos que estar unidos, todos contra Bolsonaro, e a candidatura que representa isso é a do Lula. Inclusive, uma coisa que eu acho que você que está nos ouvindo aqui deveria pensar, Bolsonaro disse que ele não tinha projeto para a economia, que ele ia arrumar algum nome quando fosse eleito. Ele escolheu um nome, Paulo Guedes, né, que é um homem de mercado e que tem interesses pessoais, né, como homem que especula com dinheiro. Tanto que o dinheiro dele está aplicado em offshores, né, em dólar. Exatamente, não né? foi. Aliás, outro motivo para a gente louvar a imprensa livre, o trabalho da imprensa independente, porque foram os órgãos de imprensa independente, como um desses, do qual você participa, inclusive, que trouxe essa investigação. Mostrou que o ministro da Fazenda, o ministro da Economia brasileira, tinha contas no exterior não declaradas. E isso passou batido pelo governo, pelo judiciário, como se fosse normal. É absolutamente criminoso, isso é um absurdo. O sujeito conspira contra a economia do país. Tirando proveito próprio. Que ele dirige, exatamente. Porque, como as contas dele, só para o nosso ouvinte entender, aquele que não acompanha tão de perto a economia, é uma coisa simples. As contas do senhor Paulo Guedes são em dólar. Quando ele, ministro da Economia, promove o aumento do dólar, o dólar fica mais caro, o dólar vale mais em real, ele está ganhando dinheiro nas contas particulares dele, às custas do povo brasileiro. Ele opera uma política cambial a seu favor e contra o povo brasileiro. Isso tem que ser dito. Esse é o ministro desse governo atual, desse governo antipopular, cruel, insensível, que nós queremos afastar. E tem uma outra questão que eu acho que é importante quem está nos ouvindo aqui pensar um pouco. Bolsonaro não tem quadros, ele não tem técnicos, ele não tem quadros. O que ele fez? Ele encheu os ministérios do governo federal de generais, né?
Colocou Não generais, só em generais. toda a esplanada dos ministérios. Não só generais, coronéis, majores, Tudo. capitães, sargento, cabo. Inclusive, ele disse que precisava só de um cabo e um sargento para fechar o Supremo Tribunal Federal. Esse é o apreço que esse pessoal tem pelas instituições. E aí você paga o preço de não ter gente preparada nas pastas que são importantes para a população brasileira. Por exemplo, a questão da saúde, né? Veja como foi tocada, né, a questão da Covid no Brasil. Aquilo é um crime, né? É um crime que aconteceu aqui, né? Então, assim, morreram 660 mil pessoas até agora no Brasil por uma Covid, né, que o presidente dizia que era uma gripezinha, que isso era uma bobagem. Foi Foi contra a vacina o tempo todo. Foi tratado com... Não vi ele uma vez, governador, uma vez entrando num hospital e se solidarizando com as famílias. E com os trabalhadores que estavam lá da área de saúde. Nunca. Você nunca vê uma atitude dele dessa maneira. Você nunca vê ele onde tem as enchentes, porque o país está pagando um preço caro pelo desmatamento, que é as enchentes constantes aqui em Minas, na Bahia, em São Paulo. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Uma tragédia. E ele desmatando tudo, passando a boiada, como disse né, o ministro do Meio Ambiente dele. Né? Nós estamos pagando um preço muito caro. E eu acho que a população... Acho não, tenho certeza que a população vai dizer um não para ele, ele sabe disso. Por isso que ele está tensionando. Por isso que ele está jogando contra a urna que elegeu ele e os filhos dele durante anos a fio. E todo aquele grupo do Centrão que apoia ele foi eleito com essa urna eletrônica. E agora ele vendo que vai perder, diz que a urna não é confiável. Quando era para elegê-lo, era confiável. Agora que é para eleger o Lula, não, a urna não é confiável. E é bom lembrar também que ele foi deputado estadual, federal, e está entre os casos de cédulas falsificadas, né, nas eleições, quando o voto era impresso. Porque ele é anterior à urna eletrônica. Ele veio para a política antes da urna eletrônica. Posa como se fosse um antipolítico. É o sujeito mais ligado à política, porque tem mais de 10 mandatos, sei lá quantos mandatos de deputado federal, e veio no tempo do voto impresso. Eu vou dizer mais, viu, governador? Tem uma historinha muito boa que o Ferreira Goulart contou para mim uma vez, que é a seguinte: lá no Maranhão, na época dos coronéis, do voto impresso, que ele tanto quer ver de volta, a eleição lá era assim: o mesário levava as urnas para as fazendas, né? O coronel sentava numa mesa ao lado do mesário e pegava a lista de trabalhadores da fazenda e ia chamando um por um. Fulano de tal, fulano chegava ali, ele pegava, preenchia o voto e falava, põe na urna. E aí chamava o outro. O coronel preenchia o voto, entregava, põe na urna. Aí um deles falou assim, coronel, porque eles chamavam de coronel, fazendeiro. Coronel, eu posso saber pelo menos em quem eu estou votando? Não, porque a urna é secreta. O voto é secreto. Ou seja, é isso que o Bolsonaro quer trazer de volta. Que aí ele ganha, porque daí ele tem gente para operar. É o único jeito dele ganhar essa eleição. O Florestan, nós estamos chegando no final. Queria te agradecer muito a sua presença, a sua participação, dizer que foi uma alegria tê-lo aqui com a gente hoje. Espero voltar a conversar com você e vamos manter, gente, o nosso podcast com esse clima, com essa pegada, uma vez por semana. Podem procurar no nosso canal do YouTube e aguardar pelo próximo, que vai ter coisas tão boas como essas que nós discutimos aqui hoje com esse grande amigo, grande jornalista, Florestan Fernandes Júnior. Muito obrigado a todos. Obrigado, viu, Florestan? Eu agradeço muito, governador, e quero dizer para vocês aí, pensarem bem em quem vocês vão votar nessa eleição para evitar um desastre maior no nosso Congresso. Então, assim, tem vários pré-candidatos bons nos partidos progressistas, né? Então, pense bem, escolha bem, porque é importantíssimo o seu voto para mudar esse jogo. Muito bem. Obrigado, Florestan. Um abraço a todos aí. Até a semana que vem.